Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com os irmãos hoje. Culto de missões, mês missionário. É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra, compartilhar um pouco a respeito de missões, já que esta obra foi confiada à Igreja de Jesus. E é uma obra que precisa ser realizada até os confins da terra, amém? Começamos aqui aonde estamos, na cidade, no bairro, na localidade aonde nós pertencemos, mas não esquecemos também daquelas regiões mais distantes, aquelas regiões aonde o Evangelho ainda não chegou, pois Jesus também quer se fazer conhecido nesses lugares, da mesma forma que um dia Jesus chegou na nossa vida e transformou a nossa casa, o nosso coração, a nossa família, não é verdade? Então, esses lugares também precisam conhecer a Jesus. E a agência missionária que fazemos parte, a Missão Esperança e Fé, ela trabalha na formação de novos missionários. Essa é o nosso intuito como organização, é despertar jovens de várias partes do Brasil para serem treinados, capacitados e, em seguida, enviados para irem para as regiões aonde muitas vezes ninguém quer ir. E é verdade que dentro do nosso próprio país, aqui do nosso próprio Nordeste, na região do Sertão Nordestino, nós encontramos regiões muito difíceis de se estabelecer o Evangelho de Jesus. Localidades aonde, como a gente costuma dizer, não tem nenhum crente para passar com a Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus e aleluia. Mais de 10 mil vilas e povoados, sem presença nenhuma do Evangelho, e nós temos trabalhado para fazer com que o Evangelho floresça nessas localidades. E contamos com a oração de cada um dos irmãos para que possamos continuar avançando para a glória do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, vamos ler aqui a partir do versículo de número 38, até o versículo de número 43. Glória a Deus. A irmã perguntou: pastor, o senhor quer tomar o quê? Eu pensei que era brincadeira, né? Ela disse: eu queria tomar um cafezinho. Ela trouxe, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e pediram a Jesus pela vida dela. E inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia a todos que ali estavam. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças eram trazidos até Jesus. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos outros saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Sendo já dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou então aonde ele estava, e o seguravam para que ele não se ausentasse deles. Jesus, porém, respondeu a eles: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Amém? Até aqui o versículo 43, palavras aqui do nosso Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, no relato de Lucas, faz menção ao início do ministério de Jesus. Aqui ele estava começando os seus primeiros dias de ministério, após sair do deserto, ser tentado ali pelo diabo, vencê-lo ali com a palavra de Deus,
ser ali rejeitado pelos seus familiares e os seus parentes mais próximos de onde ele tinha crescido. Jesus então inicia com os seus discípulos a sua caminhada e a sua trajetória para cumprir com a missão que Deus o havia enviado para desenvolver. E por onde Jesus passava, as marcas da graça, as marcas do amor de Deus iam ficando em cada lugar, em cada casa, em cada localidade que ele passava. E isso era maravilhoso, porque mostrava a essência daquele que movia Jesus e o conduzia por todos aqueles lugares. Enfermos eram curados, pessoas tinham a sua vida transformadas, endemoniados eram libertos da opressão que eles viviam debaixo desses espíritos malignos que os aprisionavam. E Jesus, então, por onde ia passando, ia deixando essa marca, esse registro da graça e do amor de Deus no coração das pessoas. E o texto que nós lemos é como se ele tivesse chegado em um lugar de descanso. Chegou na casa da sogra de um de seus discípulos, e ali, então, eles ficaram naquela casa, talvez para passar a noite, descansar um pouco, para que no dia seguinte, então, eles pudessem continuar a sua trajetória. Mas ali naquela casa, a dona daquele lugar, a sogra de Pedro, estava enferma, doente, e Jesus então ora por ela, ela é curada. E eu acredito que quando esses milagres vão acontecendo, o nome de Jesus ele começa a ser fomentado, anunciado para várias pessoas ao redor daquela localidade. As pessoas começam a dizer, olha, aquele que tem passado em vários lugares, tem feito milagres, ele também chegou até aqui. Ele também está aqui na cidade, ele também está aqui no nosso bairro, ele está aqui na casa da sogra de Pedro, e muitos milagres estão acontecendo naquele lugar. E com certeza, se qualquer um de nós estivéssemos naquelas redondezas naquele dia, alguém doente ou com alguma pessoa enferma no seu lar, com certeza nós teríamos também nos movido em direção aonde Jesus estava, porque com certeza saberíamos que Jesus iria fazer um milagre acontecer. E foi isso que aconteceu. As multidões começaram a fluir para onde Jesus estava. Cada um que conhecia alguém que estava doente, alguém que tinha uma paralisia, alguém que era cego, alguém que era surdo, mudo, alguma pessoa que era endemoniada e que já vinha então causando talvez até transtorno na vida de famílias, de bairros, de cidades, começavam a ser tragos até a presença de Jesus. E eu acho lindo e maravilhoso quando nós lemos as Escrituras, que diz que, aqui no versículo 40, que sobre cada uma das pessoas, Jesus colocava as suas mãos para orar e abençoar a vida delas. Eu fico maravilhado porque isso revela que Jesus não estava simplesmente interessado na multidão que o estava seguindo. Jesus estava interessado em cada pessoa que fazia parte daquela multidão. Jesus não estava ali comovido porque muitas pessoas estavam naquele lugar. Jesus estava com certeza com o seu coração alegre, porque aqueles que estavam desesperados, aqueles que estavam sem esperança, estavam vendo em Jesus uma possibilidade de transformação para a sua vida. E isso era o que fazia aquela multidão chegar até onde Jesus estava. E aí então, chegando naquele lugar, Jesus ia orando por cada uma delas, impondo as suas mãos, orando, expulsando os demônios, porque alguns chegavam naquele lugar endemoniado e ele então expulsava com a autoridade que Deus o havia comissionado para cumprir com a sua missão e glorificar o seu nome aonde ele estivesse. E isso marcou aquele lugar de uma forma tão grande que a noite inteira, não apenas o dia, não apenas o começo da tarde ou o início da noite, mas durante toda a madrugada, mais e mais pessoas chegavam naquele lugar. Pessoas vinham de lugares distantes e traziam elas até onde Jesus estava.
E a multidão então ficou lá a noite inteira, a madrugada inteira, até então que o dia começa a amanhecer. E nesse momento, quando o dia ali já se vai, já a noite já se vai, Jesus então sai para um lugar para orar e ali buscar a presença de Deus, com certeza, para entender o que seria para os próximos dias que se viriam. Porque Jesus, ele nunca andava ou realizava a obra que ele fazia simplesmente por necessidades ou mesmo por desejo do seu coração. Ele disse que tudo aquilo que ele fazia porque ele via o Pai fazer. Ele não fazia nada dele mesmo, mas aquilo que o Pai o mostrava, o direcionava, o conduzia, era isso então que ele se aplicava a fazer. E eu acredito que esses momentos então que ele saía para orar, para se reservar, às vezes em um monte, às vezes em um lugar deserto, era para descansar o seu corpo, ajustar os seus pensamentos e entender qual era a vontade de Deus para os próximos dias que assim se viriam pela frente. Porque aí, com certeza, ele não erraria o alvo, ele não iria fazer aquilo que desagrada a Deus, nem muito menos perder tempo fazendo coisas que não iriam colaborar com o plano maior que Deus tinha para a vida dele. Então Jesus sai e vai para um lugar para orar, e parece que nesse momento as pessoas, a multidão que estava ali, começam a ver que os enfermos não estavam mais sendo curados. Os milagres parece que pararam de acontecer. Aquele movimento que acontecia quando Jesus estava no meio da multidão tinha cessado. Então eles começam a procurar Jesus. Aonde ele está? Cadê Jesus? E aí então o texto diz que eles saem procurando Jesus por vários lugares, procurando aonde ele estava, até que então eles chegam e encontram Jesus no lugar que ele tinha se retirado, e ali então o texto diz que eles seguram a Jesus. Eles vão lá e o impedem de sair, de se movimentar. A multidão está ali cercando ele e o segurando e dizendo: olha, fique aqui conosco, não saia, não nos deixe. Não deixe esse lugar aonde nós estamos, porque com certeza tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar eram coisas maravilhosas, eram coisas que glorificavam ao nome de Deus, eram coisas que faziam com que mais e mais pessoas viessem até aquele lugar ouvir das palavras de Jesus. Porém, eles escutam uma palavra, ou melhor, uma revelação muito importante para que possamos compreender o ministério de Jesus aqui nessa terra. Ele diz que foi enviado para anunciar o evangelho de Deus a muitos outros lugares e não apenas em um único lugar. Jesus diz para aquela multidão: olha, sabemos que aqui muitas coisas estão acontecendo, porém, outras localidades, outros povoados, outras cidades também precisam ouvir do mesmo evangelho e ver a mesma manifestação da graça de Deus que vocês têm visto e vocês têm sentido. E quando Jesus então revela esse propósito, nós começamos a entender mais à frente, quando Jesus passa pela sua crucificação e a sua ressurreição, e ele chega então na sala onde os discípulos estão reunidos, e ele diz: olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio a vós. Jesus transfere aquela missão que ele havia recebido do Pai, agora para a sua igreja. Para aqueles que ele havia alcançado, agora também estavam dotados desta mesma responsabilidade. E não podemos deixar de pensar na nossa própria vida e no nosso próprio contexto. Igrejas, pessoas, comunidades, enfim, aqueles que um dia conheceram a Jesus, desfrutaram da sua graça e do seu amor, o que estão fazendo com esta mensagem ou com este evangelho
que um dia receberam. Nós temos despertado, trabalhado com a igreja de várias partes do Brasil, tentando mostrar a ela que existem ainda muitas pessoas que precisam conhecer o Jesus que nós conhecemos. Recebemos certo dia o Evangelho em nossos corações e a chegada desse Evangelho transformou profundamente as nossas vidas. Impactou de uma forma radical a forma de pensarmos, a forma de agirmos, a forma de nos relacionarmos. Mas essa mesma mensagem, esse mesmo Evangelho também precisa chegar a outros lugares. E nessa missão de tentar trabalhar o despertamento dessa igreja, dessas pessoas, dessas localidades, nós encontramos esse mesmo contexto que nós encontramos aqui no texto que lemos. Mais e mais pessoas, mais e mais igrejas, contentados com todas as maravilhosas bênçãos que Deus tem derramado, mas em contrapartida se fechando completamente para que outros também possam conhecer dessa graça e desse amor. Estamos muitas vezes confortáveis com o local aonde nós estamos, com a vida que nós estamos levando, e às vezes até mesmo a nossa oração é uma oração que está centrada apenas em nós mesmos, em nossos problemas, em nossas dificuldades, ou naquilo que podemos ganhar, ou naquilo que podemos ou desejamos conquistar, e esquecemos de apresentar a Deus, meus irmãos, às vezes o vizinho que está passando pelo dia mau, está passando pela tribulação, porque ele não conhece a graça, ele não conhece o amor, ele não conhece o Evangelho que um dia eu e você conhecemos. E nós refletimos e pensamos, será que estamos querendo que Jesus fique apenas nos servindo, apenas dando a nós aquilo que desejamos e queremos, mesmo que isso faça com que outros não conheçam a esse Jesus? Nós chegamos na cidade de Olho d'Água das Flores, lá no estado do Alagoas, essa cidade, Olho d'Água das Flores, lá no Alagoas. Uma cidadezinha pequenininha, uma cidade que está ao redor de outras cidades que são conhecidas como as cidades menos evangelizadas do sertão nordestino. Quando eu digo cidades menos alcançadas, eu digo cidades que têm menos de 3% de presença evangélica. Menos de 3% de pessoas que conhecem a Jesus. E que dessas 3% de pessoas que conhecem a Jesus, às vezes todas são incapazes, não conhecem com profundidade as Escrituras, não compartilham do Evangelho com outras pessoas, porque não foram treinadas, porque não foram capacitadas, porque às vezes vivem fechado em um ciclo religioso que impede elas de serem bênção para as pessoas que estão ali ao seu redor. E quando nós chegamos nessa cidade, foi agora no mês de julho, no mês de janeiro e julho, nós reunimos pessoas de várias partes do Brasil, que eles vêm para cá, para Natal, e passamos aqui por um período de 4 dias de treinamento teórico, e depois nós vamos para o sertão, para uma dessas cidades não alcançadas, e passamos 10 dias lá falando do amor do Senhor. E é interessante, porque muitas vezes as pessoas que chegam aqui para participar do treinamento, elas se perguntam, mas será que aqui no Brasil tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Será que tem pessoas que realmente não conhecem Jesus Cristo? E eles acham que apenas em outras nações, apenas na África, apenas na Ásia, apenas em países fechados, existem pessoas que não conhecem a Jesus. E aí quando nós chegamos então naquele sertãozão brabo, naquelas localidades isoladas, no meio de pessoas simples, nós começamos a conversar com elas e começamos a encontrar pessoas que quando nós perguntamos, você conhece a história de Jesus? Ela diz, eu nunca ouvi falar da história de Jesus.
eu não conheço essa história. Ou às vezes, quando conhece a história, é uma história completamente distorcida. Como uma vez nós chegamos na casa de um irmão, na casa de um rapaz, de um homem, que ele era autopenitente. Ou seja, todos os anos, no período da Semana Santa, ele pega flagelos, cordas com ferros na ponta para poder se chicotear, para que os pecados dos seus familiares que morreram sejam perdoados e para que os seus pecados também sejam perdoados. E nós começamos a conversar com ele e ele disse assim: olha, eu conheço um pouco da Bíblia e eu posso lhe dizer quem foi os 3 principais apóstolos de Jesus. E eu disse: sério mesmo? O senhor sabe quem eram os apóstolos ali que andavam mais próximos de Jesus, que subiam com ele para o monte, viram a transfiguração de Jesus, a mudança do rosto de Jesus? E ele disse: sei sim. E eu disse: pois então quem eram esses 3 apóstolos de Jesus? Ele disse: os 3 principais apóstolos de Jesus eram o Padre Cícero, Frei Damião e Lampião. A nossa reação foi exatamente essa que vocês tiveram. Nós começamos a rir. Mas ele ficou com a cara séria, olhando para a gente assim, como que ele disse assim: então rindo de quê? E aí a gente foi parando de rir, e eu disse: é sério isso que o senhor está dizendo? Ele disse: sim, esse foi os 3 principais apóstolos de Jesus. Eles andaram com Jesus, eles foram ensinados por Jesus, por isso que eles são as bênçãos que nós temos aqui na nossa comunidade. Esses 3 apóstolos nos transmitem a palavra de Deus. Na hora que ele disse isso, então eu perguntei para ele: mas o senhor tem o livro santo aqui na sua casa? O senhor tem a palavra de Deus aqui na sua casa? Ele disse: meu filho, eu tenho, mas é da lei diferente da de vocês. Eu disse: de que lei é? Ele disse: é da lei dos católicos. Eu disse: pois traga aqui para a gente ler essa sua Bíblia que você tem aí. E aí nós abrimos as Escrituras, e aí lemos para ele o nome dos 12 apóstolos, e eu disse para ele, olha quem são os 3 apóstolos aqui que mais andavam com Jesus: Pedro, Tiago e João. E ele ficou olhando para mim assim, e chamou a filha dele veio, e ele disse: minha filha, leia por favor aqui, na minha Bíblia aqui, isso aqui que esse rapaz está dizendo para me poder ouvir aqui de você. E aí eu disse para ele: o senhor acha que eu estou mentindo para você? Estou lendo errado? Ele disse: não, jamais eu ia desconfiar de você, você é um homem distinto, é um homem, muito aí, você não ia mentir, mas eu quero escutar a minha filha lendo para mim. E aí então a filha dele foi, leu ali o texto, e quando leu o texto, ele disse: isso aí está escrito aí na minha Bíblia. A filha dele disse: pai, está escrito aqui, acabei de ler aqui para você. E ele baixou a cabeça, olhou para a gente e disse assim: conte de novo, por favor, a história que você falou a respeito de Jesus. Porque nós tínhamos falado a respeito do sofrimento de Jesus. Por sabermos que ele era autopenitente, nós falamos sobre os flagelos de Jesus, as chicotadas que Jesus levou, o sofrimento, a humilhação de Jesus, para que o perdão dos pecados chegasse, então, até a humanidade. E aí nós novamente contamos a mesma história para ele, e naquele momento ele, com os olhos cheios de lágrima, ele nos perguntou: então quer dizer que quando todos os anos nós pegamos o chicote, nos chicoteamos, isso não vale de nada para o perdão dos nossos pecados? Eu disse: isso mesmo. O senhor que está começando a entender o que a Bíblia, que a sua Bíblia, da sua lei está dizendo. E ele baixava a cabeça, olhava para a gente e dizia: então quer dizer que todos os anos que nós nos chicoteamos, os nossos pecados não foram perdoados? Eu disse: isso mesmo. Só existe um caminho pelo qual nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. E ele olhou para a gente e disse: pois a partir de hoje, eu creio que as chicotadas que perdoam, Jesus levou por mim.
E naquele dia, aquele homem entregou a sua vida a Jesus e abandonou os seus chicotes, porque um dia alguém resolveu sair do seu lugar e ir na casa dele, lá no sertão, e dizer para ele o que Jesus fez para nós. Disposição de coração, disposição para ir até essas pessoas que não conhecem a história de Jesus. Olho d'água, como eu estava falando, nós saímos um dia para chegar em umas casas para evangelizar, e tinha um senhor e uma senhora numa calçada conversando, e quando nós paramos para conversar com ele, foi engraçado, eu estava com 2 irmãos e uma jovem que tinha vindo do Paraná, e eu disse, vamos abordar aqui essas pessoas aqui, para que a gente possa falar de Jesus para elas. E aí quando nós sentamos ali na calçada, começamos a conversar com aquelas pessoas, e aí o homem ele disse assim, olha, eu queria contar uma grande bênção que um dia aconteceu comigo. E aí a gente disse, sim, pode contar. E aí ele começou a falar muito bonito, falava de Deus, falava um grande milagre aconteceu na minha vida e tal. E aí a gente estava ouvindo ali, os meninos, né, já estavam olhando para a gente assim, quase para mim dizendo assim, rapaz, eu acho que esse cara já é crente, né, falando tão bonito desse jeito. E ele disse, olha, um dia eu fui tomar banho aqui num rio que tem aqui na cidade, e quando eu estava lá dentro daquele rio, que eu pulei dentro do rio, eu caí dentro de um cacimbão que tinha dentro do rio, e como estava coberto de água, ninguém sabia que aquele cacimbão estava ali, e eu pulei e caí dentro daquele cacimbão, e desci, fui lá para o fundo daquele cacimbão. E quanto mais eu tentava sair daquele lugar, daquela água, mais eu ia afundando, e eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu vou morrer. Agora não tem mais saída para mim, agora eu vou morrer. E aí a gente lá tudo olhando, escutando aquela conversa dele, e aí ele disse, e aí de repente, quando eu já estava lá no fundo daquele cacimbão, dentro d'água mesmo, eu levantei a minha mão e disse, valei-me meu padrinho padeciço. E ele disse, nesse momento veio uma pedra por debaixo de mim, e essa pedra me levantou, e eu fui saindo de dentro daquele cacimbão de água, e a pedra me levantou, e aí quando eu vi, a água já estava na minha cintura, e eu fiquei ali em cima daquela pedra, e os meus amigos ficaram olhando de longe, e eu consegui sair daquele lugar, e aí, graças a Deus e ao meu padrinho, nós conseguimos então sair e não morrer naquele lugar. E ele disse, para você ver como o negócio é incrível, isso fazem 35 anos que aconteceram, mas quase todos os dias, quando eu passo naquele rio, hoje ele está seco, mas eu procuro naquele lugar uma pedra aonde eu pudesse me sustentar, e eu não acho nada que possa ter ali como referência para dizer, foi isso que me salvou. E aí naquele momento os meninos já estavam ali meio tristes, e aí o Espírito de Deus veio ao meu coração e trouxe uma palavra, e eu disse, olha meu irmão, deixa eu lhe dizer algo muito importante para a sua vida. Fazem 35 anos que você tem procurado o que lhe salvou, não é verdade? Ele disse, quase todo dia eu passo por lá. Eu disse, olha, essa pedra que veio debaixo dos seus pés, é uma pedra que um dia foi rejeitada pelos homens, mas ela é a pedra fundamental para a salvação de todo homem sobre a face da terra. E ele olhou para mim e disse assim, e quem é essa pedra? Eu disse, essa pedra é Jesus de Nazaré. Jesus é a pedra fundamental, é Ele quem dá a salvação. Essa pedra que veio debaixo dos seus pés, tenha certeza que é Jesus, foi Ele que te deu esse livramento. E meus irmãos, um milagre que eu acho lindo acontecer é ver o rosto do sertanejo, lágrimas escorrendo do seu rosto, porque pensa num bicho bruto e ignorante é o tal do sertanejo. Para ele chorar, para ele deixar uma lágrima descer do seu rosto, somente o Evangelho de Deus tem poder para quebrantar o coração do homem. E ele, naquele momento, o seu rosto com a lágrima escorrendo, ele olha para a gente e diz, 35 anos eu procurei essa pedra, mas eu glorifico a Deus que hoje
vocês vieram até esse lugar para dizer para mim que essa pedra era Jesus. E eu disse, olha, Deus lhe ama muito, porque nos trouxe de vários lugares. Tinha um rapaz do Rio de Janeiro, uma menina de Londrina, de vários outros lugares. Eu disse, Deus trouxe pessoas de várias partes do Brasil para hoje estarem aqui nesse lugar, para lhe dizer algo que faz 35 anos que você está procurando e não acha a resposta. Jesus é a sua salvação. E naquela tarde, aquela mulher e aquele homem renderam os seus corações a Jesus. Isso acontece, meus irmãos, porque nós não seguramos Jesus. Nós deixamos o Espírito de Deus nos conduzir para chegarmos até aquelas pessoas que estão necessitadas, até aquelas pessoas que estão precisando, até aquelas pessoas que estão próximas a nós, às vezes todos os dias no trabalho, e nós negamos o compartilhar do Evangelho para elas, porque achamos que elas não necessitam, que elas não precisam, ou que talvez outra pessoa pode chegar até elas e falar desse amor para elas, mas deixa eu lhe dizer, foi você que Jesus colocou do lado dela. São pessoas, meus irmãos, que eu nunca vou conseguir chegar até elas. Eu não as conheço, não sei aonde elas estão, mas você todos os dias está do lado dela. Todos os dias você senta ao lado dela. Talvez é você que escuta o choro, o ranger de dente do sofrimento dessas pessoas. Mas hoje é um dia para que a gente possa, nesse texto que lemos, refletir da nossa ação, da nossa missão, da nossa vida como cristão nessa geração. Talvez nunca tenha tido uma geração com um coração tão solitário, com um coração tão carente de conhecer a Jesus como a nossa. E talvez não tenha tido uma geração com tantas oportunidades e ferramentas para fazermos com que esse Jesus que nós conhecemos possa também chegar a outras pessoas, possa também chegar a outras localidades, possa chegar também ao coração daqueles que estão perdidos até nos confins da terra. Mas cabe a nós, como igreja, resolvermos fazer algo, fazermos a diferença nessa geração, fazermos a diferença nesta terra. Porque, meus irmãos, perto está o Senhor de voltar. Quantos creem que Jesus está voltando? Se cremos que Jesus está próximo, está às portas, e a qualquer momento a trombeta pode soar. Se cremos nessa verdade, nós precisamos soltar Jesus para que outros lugares também possam conhecê-lo. Precisamos soltar do nosso ventre, do nosso peito, o rio que Jesus gerou em nosso coração quando nós o conhecemos. Esse rio quer jorrar de você. Ele quer sair de dentro da sua vida. E sabe o que é maravilhoso? É que por onde esse rio passa, a vida nasce. Ainda que seja em meio a um deserto, ainda que seja em meio a montanhas, ainda que seja em meio a lugares áridos, a Escritura diz que por onde o rio de Deus passa, a vida aparece. Aleluia! Não existe coração tão duro, não existe coração tão rebelde, que resista a esse evangelho, que resista ao amor verdadeiro, que resista à demonstração daquilo que Jesus fez por mim e por você, que é a demonstração de amor puro e amor verdadeiro. A multidão queria que Jesus ficasse naquele lugar, porque era bom, porque era agradável, porque era confortável.
Mas Jesus, ele está com o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo: olha, o desejo de Deus é que todos alcancem a salvação. É que ninguém se perca. É que ninguém fique para trás naquele grande dia que Jesus vier buscar a sua igreja zelosa de boas obras. Jesus está voltando, meus irmãos. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade, faço sempre essa referência. Vivemos em um país onde a violência ela é patente aos olhos de todos. Sabemos, sentimos os efeitos da força dela em nossa sociedade. A violência está espalhada em todo lugar. Por isso que nós colocamos em nosso carro seguro, colocamos chips, colocamos GPS para podermos tentar de alguma forma nos proteger contra aqueles que vêm para roubar aquilo que temos. Em nossas casas contratamos polícia, contratamos guardas, colocamos cercas, colocamos alarmes. O tempo todo estamos construindo e fazendo ações práticas que demonstram que sabemos que se não fizermos isso, o ladrão ele pode chegar e levar aquilo que temos. E eu acredito que era sabendo disso que Jesus ele faz esta analogia, quando ele diz que o dia que ele virá será como o dia que o ladrão chega na casa ou na vida de alguém. É um dia inesperado. É um dia que não sabemos. É um dia que sabemos que pode acontecer, ou que talvez irá acontecer algum dia. Mas a pergunta é: quais ações práticas nós podemos ver em nossa vida que demonstram que verdadeiramente nós cremos que Jesus está voltando? Será que é possível ver as marcas desta fé genuína que crê que Ele pode voltar a qualquer momento, inclusive agora, mesmo antes de acabarmos esse culto, esse tempo, a trombeta pode soar e nós irmos ao encontro dEle nos ares? Será que existem sinais em nossa família, na nossa empresa, nos nossos recursos, naquilo que temos construído? Existem marcas que cremos que esse Jesus está voltando? Eu sei que quando Jesus voltar, Ele irá requerer de nós tudo aquilo que fizemos de bom ou de mal nesse corpo, enquanto nós caminhamos aqui nessa terra, depois que fomos iluminados pelo conhecimento da sua palavra. Não haverá desculpas, não haverá como escondermos, não haverá como dizermos não deu tempo ou não foi possível. Como o pastor Roberto aqui mesmo falou, glória a Deus por vivermos em um país como o Brasil, que apesar de muitos reclamarem, apesar de muitos dizerem que é difícil, eu sempre falo, glória a Deus porque vivemos no Brasil, porque o Brasil é uma terra maravilhosa, meu irmão. O nosso filho mais velho puxou a mãe, baixinho, pequenininha, e a genética dele não favoreceu ele para o crescimento. E aí o médico disse, olha, você vai ter que tomar uma medicação, uma injeção, todos os dias, de um medicamento chamado somatropina. Todos os dias, uma injeção, ele tem que tomar à noite antes de dormir. E essa é uma medicação muito cara. Cada ampola custa, em média, R$400. Uma ampola dá para 2 aplicações e ele precisa de uma a cada dia para poder se desenvolver em seu crescimento. Mas essa medicação, ela é distribuída gratuitamente ali no CAPS, aonde todos os meses eu vou para lá. E entro naquele lugar ali e lotado de gente. Aquela multidão de gente pegando remédio. É gente, é muita gente. E eu chego ali, pego a minha fichinha, olho. Glória a Deus, né? 38, aí está lá
ainda falta umas 100 pessoas na frente. Eu me sento lá, pego a Bíblia, pego o celular, tem uma aguinha ali, tem café, tem uma bolachinha, você vai pegando, vai esperando. Mas um dia, tinha 2 senhoras lá que estavam lá numa tribulação só. Daquele jeito, reclamando, como é que pode negócio desse? Aquela zoada aí, né? Confusão de fila é assim, né? Sempre olha para alguém, para procurar alguém para poder, né? Se juntar para poder fazer o movimento. E ela do meu lado olhava para mim e eu ficava bem sério. Eu digo, ô Jesus, né? E ela, como é que pode um negócio desse? Desde manhã que eu estou aqui, já é 3 horas da tarde. Aí fizeram zoada, até que depois foi apaziguando, aí parou. Aí as pessoas que estavam junto com ela foram se afastando, um sentou lá do outro lado, aí ela ficou sozinha do meu lado. E aí eu fui e falei para ela, eu disse, minha irmã, eu sei que realmente é cansativo, né, a gente ficar aqui. Chegamos aqui já fazem umas 3, 4 horas e talvez a gente vá passar ainda mais umas 2, 3 horas aqui nesse lugar para pegar essa medicação. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu morei em um país chamado Guiné-Bissau. E naquele país, na nação aonde nós estávamos, não existe um médico para fazer o parto de uma mulher. Não existe medicação para ser comprada. Distribuído gratuitamente, isso é uma loucura, isso é impossível. E eles estão lá na raça, vivendo, ou melhor, sobrevivendo a toda a vida, a toda a luta que eles estão passando naquele lugar. Mas nós estamos aqui hoje, cansados sim, vai passar mais algumas horas, vai, mas a senhora vai sair daqui com a sua medicação. Eu vou sair daqui com a medicação do meu filho, e ele vai poder mais um mês tomar a medicação para ele continuar o seu tratamento. E ela olhou assim para mim, né, com a cara assim como quem diz, miserável, como é que você vem, como é que você vem chegar com uma conversa dessa para mim, né? E ela olhou assim para mim, ficou balançando a cabeça, e disse, se pensar dessa forma, eu disse, pois é, minha irmã, pois pense, porque nós aqui estamos abençoados por Deus, por termos a oportunidade de pegar a nossa medicação, a sua medicação da sua filha, eu a do meu, e nós saímos daqui, ainda que no final do dia, mas saímos daqui com aquilo que nós precisamos, porque existem outros lugares que não têm, ainda que quisessem comprar com dinheiro, não teriam essa oportunidade que nós temos. Vivemos em um país, em uma geração, que temos abundância de ferramentas, que temos abundância de formas e meios diferentes para falar do amor de Jesus. Mas o desafio que vem aos nossos corações é o que nós podemos fazer. O que você pode fazer para essa realidade ser transformada, ainda que seja no coração de uma única pessoa. Amém? Você pode ficar de pé, por favor. Cadê os meninos do louvor? Se puderem vir. Eu creio, irmãos, que nós fazemos parte de uma geração que vai ter a oportunidade de fazer a diferença não apenas no nosso bairro, não apenas na nossa cidade, não apenas no lugar onde nós estamos, na nação que nós estamos. Eu creio que a nossa geração vai ter a oportunidade de impactar as nações com o amor de Jesus. Vamos ter a oportunidade de fazer com que o Evangelho chegue em localidades que nunca houve oportunidade do Evangelho chegar. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor de voltar. E Ele disse que a sua volta seria marcada por uma pregação do Evangelho, aonde as pessoas, de forma compreensível, iriam ouvir o Evangelho da salvação. E eu não tenho dúvidas que eu e você
faremos parte dessa grande comissão. Eu e você podemos fazer a diferença para que talvez mais uma ou a última oportunidade que uma pessoa terá vai ser a oportunidade que você vai falar do amor de Jesus para ela. Amém? Quantos creem nisso? Pois vamos orar. Porque a oração, ela tem o poder de levar o nosso coração ou aquilo que está em nosso coração até a presença de Deus. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E se o seu coração hoje, nesse lugar, se o seu coração está desejoso de ser usado, de ser usada por Deus, para ser instrumento de bênção para essa geração, eu quero orar com você. E você vai apresentar, não aquela pessoa que está lá fora, não aquela pessoa do seu trabalho, não o seu vizinho, não. Você vai apresentar o seu coração. Pois antes que aquele coração seja alcançado com a chama do Espírito, o seu coração tem que estar ardendo com essa chama. Seu coração tem que estar cheio desse amor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nesse lugar, Senhor, ouvimos que para que outros conheçam do Teu Evangelho, é que o Senhor foi enviado aqui para essa terra. A revelação, o conhecimento do Teu Filho Jesus. Oh Deus, fomos enviados com esta mesma missão, Pai. A adoração glorifica o Teu nome. Tudo aquilo que fazemos como igreja, como comunidade, glorifica o Teu nome. Mas somente um coração pecador, arrependido, faz com que haja festa no céu, Senhor. E para que esses corações se arrependam, é necessário que o Evangelho seja pregado. E para que o Evangelho seja pregado, é necessário que a igreja abra a sua boca, abra o seu coração e deixe transbordar, Senhor, aquilo que um dia nós recebemos. Aquilo um dia que salvou o nosso casamento, oh, aleluia. Aquilo que salvou a nossa vida da morte, da condenação eterna, daquilo, Senhor, que trouxe a paz, a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, não a paz que o dinheiro dá, mas a paz que o Evangelho dá aos corações. Oh Deus, esse Evangelho, Senhor, precisa ser proclamado. Esse Evangelho precisa ser anunciado, Senhor, e a Tua igreja nesse lugar, Pai. Oh, aleluia, Jesus. É a igreja chamada, comissionada, capacitada com dons espirituais. Oh, Senhor, para a realização da Tua obra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê intrepidez, Pai, para essa igreja. Em Atos capítulo 4, Senhor, a Tua igreja orou e a oração era: Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós e nos dá intrepidez para pregarmos o Teu Evangelho, Senhor. Para falarmos da Tua palavra por onde nós passarmos, enquanto o Senhor estende a Sua mão, operando sinais, prodígios, maravilhas,
famílias, confirmando, Senhor, a pregação desse evangelho, Pai. Usa, Senhor, a tua igreja no desprendimento dos bens, Senhor, desta terra, no desprendimento das riquezas, Senhor. Oh, Pai, que a tua igreja compreenda que as bênçãos que nós recebemos é para que sejamos bênçãos, Senhor, para esta geração. Oh, Pai, que o avivamento chegue em cada coração, Senhor. Que cada coração seja incendiado, aleluia. Para que daí então, de forma coletiva, essa cidade possa ver, Senhor, que existe uma igreja que teme ao Senhor, Pai. Para que essa cidade possa ver e reconhecer que ainda existem homens e mulheres dispostos a pregar o teu evangelho, Senhor, até a última hora, Pai. Oh, Deus, faz de nós, Senhor, instrumentos para essa geração. Faz de nós uma igreja, Senhor, abençoada, por vermos mais e mais pessoas entregando seus corações em arrependimento, Senhor, dizendo: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Pai, que a tua igreja seja usada para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.